Bom dia, querido, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nessa manhã, manhã de sábado, né? O tal dito sábado de aleluia, né? Ontem foi a sexta-feira da paixão e hoje eles dizem ser o sábado de aleluia, né? É comemorado aí fora por muitos. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que aconteceu nesse dia. E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que está lá no livro de Mateus, Mateus 27, a partir do verso 59, que está dizendo assim, ó. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia, pois, da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que ele, aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, dizendo ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a pedra, selando. Amados, depois da crucificação de Cristo, que foi feita, né, na sexta-feira, os fariseus, hipócritas, mentirosos, que foi os que crucificaram Jesus, os que fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado, eles já sabiam que o Mestre, o nosso amado Mestre, o Salvador das nossas almas, ele já tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E os fariseus, sabendo que isso era verdade, eles tinham medo. Eles tinham medo que isso acontecesse porque eles tinham certeza que iria acontecer. O que eles fizeram? Eles foram até Pilatos e pediram que colocassem guardas na porta do sepulcro para que os discípulos não fossem lá, tirassem o corpo e o escondessem e dissessem que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia. Essa foi a desculpa que os fariseus usou para fazer com que Pilatos deixasse que eles guardassem o sepulcro. Mal sabia eles o plano que Deus já tinha. Mal sabiam eles que não adiantava colocar ninguém na porta daquele sepulcro, porque ninguém tinha o poder de fazer com que Jesus não saísse dali. Porque verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E eles também sabiam que Jesus, ele iria ressuscitar. E o medo deles era tão grande porque eles também sabiam que haviam cometido um erro. E eu provo isso para vocês. Aqui, ó, no verso 64, peraí. Não, é no verso... Manda, pois, o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, dizendo ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, olha como é que eles já sabiam. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Então, eles já sabiam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus e que eles haviam errado de ter o crucificado. E o medo deles era que ele ressuscitasse e que o povo cresce em que as pessoas iriam crer que ele era o Filho de Deus e que se voltassem contra eles. Amados, Jesus, o que ele fez não tem preço, sabe? O sacrifício que ele fez por mim e por você, morrendo naquela cruz, não tem preço.
Não tem preço e não tem ninguém que pode dizer que isso é mentira. Porque se hoje eu e você estamos aqui, é por causa do sacrifício que ele fez por mim e por você. Pessoas que não são merecedoras da salvação de Cristo. Pessoas que não merecem sequer o ar que respiramos essa manhã. E nem, portanto, o Senhor tem cuidado de mim e de você. E não há nada que possa negar a existência de Jesus e a ressurreição dele ao terceiro dia. Então hoje, nesse sábado, eu convido você a refletir sobre esse texto, a refletir sobre o que fizeram com Jesus, a refletir sobre o que eles fizeram a ponto de ter medo de que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E que sendo assim, o povo se voltasse contra os fariseus, porque foram eles que incitaram o povo a crucificarem Jesus, a escolherem entre um ladrão que era Barrabás, entre Barrabás e Jesus, escolheram ficar com Barrabás. Então, amados, nesse dia eu convido você a refletir sobre essa palavra. O Senhor tem planos na sua vida, o Senhor tem planos na minha vida, e o Senhor morreu para que eu e você tivéssemos vida em nós. Sabe o ladrão da cruz? Quando Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões, um dos ladrões o escarnecia, zombava dele, dizendo: você não é o filho de Deus? Por que você não desce daí da cruz? Se você não é o filho de Deus, desce daí. Salva-te a ti mesmo. Mas o segundo, o outro ladrão, ele acreditava que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E diante daquela cena, Jesus olha para aquele ladrão e ele diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que palavra maravilhosa. Jesus olhar para você, falho, cheio de pecado, de erro, sabe? Já condenado ao inferno. E ele dizer para você assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, em nome de Jesus, eu convido você hoje a refletir nessa palavra, a refletir por tudo que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele teve seu corpo envolto em um pano e foi colocado no sepulcro e uma pedra para fechar o seu sepulcro. Eles achavam que aquela pedra ia segurar. Aquela pedra ia segurar o plano de salvação que o Senhor, que Deus tinha para mim e para a sua vida. Não existe nada nesse mundo, nada, a menos que você não queira. Somente o pecado, a Bíblia diz que somente o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então você tem o poder de escolher nessa manhã viver longe de Cristo ou viver na presença de Cristo. Abandone o pecado. Converta-se ao Senhor nessa manhã. Reconheça o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por você, morrendo naquela cruz. Reconheça o sacrifício de Jesus nessa manhã. Se entregue a Ele de corpo e alma. A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amados, Deus está te convidando essa manhã, seja esse adorador. Adore ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que existe em você. Passe isso para as pessoas, não queira só para você. Não seja egoísta a ponto de querer só para você. Eu estou aqui hoje, essa manhã, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas eu escolhi fazer a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é que eu esteja aqui hoje, essa manhã, pregando o evangelho para você. Para que você tenha, não porque eu sou melhor que você, porque eu não sou. Eu já disse isso aqui, eu não sou melhor que ninguém. Mas aquilo que o Senhor fez na minha vida, aleluias. Aquilo que o Senhor fez para mim. A salvação que o Senhor me deu, a salvação da minha alma, eu desejo para você.
Eu não quero. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio aqui, Ele sacrificou a sua vida porque Ele não queria que ninguém se perdesse. O sacrifício dele foi muito grande, foi morte de cruz. Então, em nome de Jesus, essa manhã, eu convido você a se render aos pés do Senhor, a se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando e a qualquer momento ele pode chegar. Ele pode chegar para buscar a noiva dele. E como está a noiva? Você tem sido noiva do Senhor. Você tem cumprido, você tem sido verdadeiramente um cristão, vivendo aquilo que a palavra pede, vivendo aquilo que o Senhor nos deixou. Você tem cumprido o ID de Cristo. O que você está fazendo? Quando o Senhor voltar e Ele perguntar a você o que tem nas mãos. O que você tem nas mãos para me apresentar? O que que você vai dizer para Ele? Ah, mestre, não deu tempo. Ah, mestre, a pandemia não deixou eu pregar o evangelho. Ah, mestre. Ah, mestre. Ei, Jesus não vai aceitar desculpa de você, não. Jesus não vai aceitar nenhum tipo de desculpa, não. Essa forma que eu encontrei de pregar o evangelho, que é a internet. E existem outras diversas formas que você tem de pregar o evangelho. Às vezes você não precisa nem abrir a sua boca. Somente com o seu testemunho de vida você consegue ganhar alguém para Jesus. Apenas com o seu comportamento. Alguém olha para você e diz assim: nossa, mas fulano é tão diferente. Nossa, mas fulano tem um comportamento tão diferente. Olha, eu escutei de uma pessoa bem próxima a mim. Nós estudamos juntas. E ela disse para mim assim: eu não tô contando isso para me engrandecer não, tá? Porque eu não sou digna de engrandecimento não. Digno é só o Senhor. Mas nós tivemos uma situação muito complicada para resolver. E essa pessoa disse para mim assim: olha, Jéssica, verdadeiramente você é uma mulher de Deus. Porque se fosse comigo, eu não agiria da maneira que você agiu. Eu não ia perdoar, eu não ia aceitar, eu não ia agir da maneira que você agiu. E eu disse para ela assim: olha, quem sou eu? Quem sou eu? Eu peco a todo minuto, a cada instante, a cada segundo. E mesmo assim, o Senhor me ama. E Ele me perdoa todos os dias. Ele me perdoa todas as horas. Por que que eu faria diferente? Se eu não sou melhor que ninguém? Então, queridos, é isso que eu convido você a fazer. Julgue menos e ame mais. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você essa manhã. Eu peço que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa e a sua família, e que essa palavra fale ao seu coração, da mesma maneira que ela falou comigo. Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia e um bom sábado.